Estamos agora novamente ao vivo da Rádio Deus dos Milagres. Como eu tinha falado com os irmãos, nós iríamos contar este sonho e com a visão que eu tive com o missionário Davi Miranda. Agora, nesse dia especial, eu vou contar para os irmãos deste sonho maravilhoso, como foi que nós tivemos com o missionário Davi Miranda. Os irmãos que não me conhecem, eu sou o pastor Ednei Rodrigues, casado, pai de 3 filhas, e nós convertemos na Assembleia de Deus, e fomos com o tempo, me casei na Assembleia, e por causa da doutrina, nós convertemos na Assembleia, me batizei lá, me casei, e a igreja foi se corrompendo, deixou a doutrina de Deus, aceitou a televisão, o divórcio, a política, a pintura, a vaidade. Então nós saímos, eu comecei a procurar, morava em Goiânia, comecei a procurar ali uma igreja que pregava a santidade, aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E nós fomos parar na igreja, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para a igreja Pentecostal Deus dos Milagres. A primeira vez que eu fui no culto, tinha só um pastor e uma irmã orando. E chegando lá, o Espírito Santo testificou comigo que ali é o lugar onde nós iríamos congregar, onde nós iríamos servir a Deus, na porta estreita, na santificação. Começamos então a congregar naquela igreja e começamos a ouvir os cultos, as pregações, e daí nós conhecemos o missionário Davi Miranda, as mensagens. Eu sempre digo para os irmãos que o missionário Davi Miranda, ele é o nosso pai na fé, como Moisés, como Abraão e tantos outros homens de Deus. O missionário, durante a sua vida, o saudoso missionário Davi Miranda, ele foi o nosso pai na fé. Então, meus irmãos, veja que coisa tremenda. E congregamos por muito tempo. Foi lá na igreja Deus e Amor que eu conheci o batismo de Jesus, que eu era batizado em tanque. Eu era batizado em tanque, eu me batizei em tanque. E eu vi o missionário um dia pregando que o batismo em tanque era de Satanás, que o batismo em tanque não era de Deus. E aí nós batizamos, e aí eu me batizei no batismo de Jesus, que é em águas correntes, em águas vivas. E é uma história muito linda, os dons do Espírito Santo que eu recebi, o dom da revelação, da cura, da libertação, da profecia, da palavra. Tudo isso eu recebi na igreja Pentecostal Deus e Amor, através dessa doutrina maravilhosa. E Deus realmente, meus irmãos, Ele ama aquele que zela da doutrina. E o missionário Davi Miranda, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a sua fé. Pois bem, meus irmãos, o que eu quero relatar para os irmãos foi um sonho. Dificilmente eu sonho, mas dessa vez, no ano de 2012,
Deus me deu um sonho, uma visão perfeita com o missionário Davi Miranda. Isso aí é para os irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir. Esse despertamento no ano de 2012, eu estava deitado e eu tive um sonho, uma perfeição que eu nunca tive outra igual na minha vida. Eu não conheci o missionário pessoalmente, mas o Senhor, através do arrebatamento em sonho, Ele pega o meu espírito e ali me leva na sede mundial em São Paulo, me leva lá na sede mundial, e naquele sonho eu estava ali, eu cheguei em uma sala onde o missionário Davi Miranda ele ficava, eu não conhecia, porque até então eu nunca tinha ido em São Paulo, eu nunca tinha ido na sede mundial. E ali eu cheguei naquela sala, e alguém me levou naquela sala. Quando eu abri aquela porta, lá estava o nosso saudoso missionário Davi Miranda. Que coisa tremenda, irmãos. Estava lá o missionário Davi Miranda, naquela sala, e a perfeição foi tão grande, aquela roupa branca ele pregava, e ele ali, comecei a conversar com ele, como se conversa com uma pessoa qualquer, como se conversa com uma pessoa normal, sem conhecer ele humanamente, eu nunca poderia chegar perto dele, mas ali o Senhor me levou naquele sonho pessoalmente, uma visão perfeita, irmãos, que eu tive do missionário, e nós começamos a conversar, começamos a falar da doutrina, a falar das coisas de Deus, a falar das coisas de Jesus. E ali o missionário Davi Miranda, ele me relatava naquele sonho, ele se preocupava, a preocupação dele com a doutrina da igreja. Ele estava muito preocupado, com a idade já avançada. Eu dizia, mas missionário, por que o senhor está assim? Ele dizia, olha, eu estou muito preocupado com a doutrina. Eu estou muito preocupado, porque eu já estou bastante velho, e isso foi no ano de 2012, irmãos. Oh, aleluia! Já estou bastante avançado em idade, e já está chegando a hora da minha partida. Eu estou vendo que a igreja está se rebelando contra a doutrina. Estão se deixando da doutrina de Jesus. E estão se rebelando contra Deus. Estão se rebelando contra o Espírito Santo. Falei, mas missionário, o senhor não pode ir embora agora não. O Senhor é o nosso Pai na fé. Mas ele insistia dizendo, olha a rebeldia desses irmãos, olha a rebeldia. E ele nessa revelação, nesse sonho que eu tive, ele ainda citou o nome do pastor Lorival de Almeida e também da cantora Débora Miranda, que eles eram os responsáveis por esta rebelião, que eles eram responsáveis por essa falta de doutrina, que ele estava dando muito trabalho com essas inovações, com esse mundanismo dentro da igreja, e estava rebeliando contra a doutrina de Deus. Então, meus irmãos, nós começamos conversando, eu dizia para ele não partir, para o missionário não ir embora, e nós abraçávamos e começava a chorar, porque havia preocupação do missionário, essa doutrina que há tanto tempo a igreja prega, e a preocupação dele, principalmente com a Débora Lorival de Almeida. E hoje, nesse ano de 2018, eu senti de Deus de estar postando esse canal do YouTube, né?
eu senti de postar essa revelação no canal do YouTube, na rádio. Muitas pessoas vão ver essa revelação, esse sonho, que tudo está se cumprindo, irmãos. Tudo está se cumprindo. Olha para os irmãos ver, né? A rebeldia da diretoria, a rebeldia do pastor Lorival, da Débora, essas cantatas de Natal, essas filmagens dentro da igreja, transmitindo esses cultos, através de Facebook, através da internet, usando o Facebook, filmagem. Aquilo ali o Espírito Santo de Deus já revelou. Aquelas filmagens que eles fazem é a mesma coisa da televisão. Não tem diferença nenhuma. Aquelas imagens ali é a imagem da televisão. Em dezembro a cantada de Natal, aquele é de igreja mundana. Quantos irmãos estão, né, usando calça, usando já aquela saia apertada, rachada, estão fazendo escovinha no cabelo, chapinha no cabelo, né, usando alisante. Tem irmã já usando calça comprida, tem irmãs usando a base nas unhas, e nós estamos vendo cumprir esta revelação da diretoria. Pastor Lorival, a Débora, desperta, porque Deus vai cobrar muito caro de vocês que não têm pregado a doutrina e que têm deixado a rebeldia, têm perseguido. O pior de tudo, irmãos, é que tem perseguido os homens de Deus, que tem perseguido aqueles que pregam a doutrina. Tem perseguido aqueles que pregam a doutrina, e porque prega contra o Facebook, contra o WhatsApp, vocês vão sofrer o juízo de Deus. Seus crentes rebeldes que deixaram a doutrina do Senhor. E no ano de 2012, eu fui na sede mundial e lá eu vi o missionário de perto. Nós tiramos até algumas fotos do Jubileu de Ouro. E a gente viu, eu sei que Deus é na vida do missionário Davi Miranda. Essas fotos que eu estou colocando aí para vocês olhar, está aparecendo aí na tela. Foi eu que estava em São Paulo pessoalmente e tirei essas fotos lá com o missionário, do missionário Davi Miranda, bem perto dele. Aquela visão que Deus me deu quando eu cheguei em São Paulo na sede mundial, eu pude perceber a perfeição de Deus. E hoje nós estamos vendo se cumprir esta revelação. A Igreja Deus e Amor está deixando a doutrina. Deixando a doutrina. Tá aí negócio de Facebook, WhatsApp, os pastores com WhatsApp, com Facebook, transmitindo culto no Facebook. Isso aí é doutrina de demônio. Vocês são rebeldes, estão rebeliando contra a doutrina. Quem lembra que o missionário na pregação disse: esses crentes que aceitam Twitter, Facebook, se entregaram a Satanás, deixaram tomar a coroa deles, e agora muito mais o WhatsApp. Se o missionário tivesse vivo hoje, irmãos, ele estava pregando contra essas ferramentas de Satanás, que é o Facebook, que é o WhatsApp. Então veja aquela revelação perfeita que eu tive com o missionário, está se cumprindo hoje. Os crentes da Deus e Amor estão se rebelando. Tem homem de Deus, sim. Tem mulher de Deus, sim. Só que, irmãos, quando começa a corromper, é porque a coisa está ficando terrível. A situação está ficando terrível. Então veja que o missionário Davi Miranda, o saudoso, ele dizia que não era para ter bateria na igreja, não era para ter bateria. Olha aí hoje a bateria nas igrejas Deus e Amor. É porque vocês são rebeldes, né? Aqui nós, na nossa igreja Pentecostal Deus dos Milagres, nós não temos bateria. Porque o que Deus falou com o missionário Davi Miranda é profecia de Deus. E se é profecia, nós temos que obedecer, né, irmãos? Outra coisa também que eu tenho que falar com os irmãos, eu sei que alguns vão escutar e vão discordar, né, que o missionário Davi Miranda,
ele pregava, ele pregou a sua vida inteira, não foi no final não. Ele pregou a vida inteira que não tem salvação para o povo depois do arrebatamento. Não tem salvação. Muitos estão pregando que tem salvação. A primeira vez que eu vi um missionário pregar sobre isso, eu quase entrei em depressão, fiquei em desespero, porque eu era pastor e eu pregava que tinha salvação. Depois do arrebatamento, que ia cortar o dedo, cortar uma coisa, cortar a outra coisa, cortar as mãos, que ia ser pelo sangue. Se for ter salvação depois do arrebatamento, irmãos, o sangue de Jesus não tem validade. O que vai ser salvo é uma parte do povo de Israel. É o parte do povo de Israel. Então veja, nós não deixamos nos enganar. E quando eu vi o missionário pregar a primeira vez que não tinha salvação depois do arrebatamento, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar Bíblia, comecei a pegar a Bíblia de estudo. Eu coloquei 2, 3 Bíblias de estudo do lado da outra, onde é que os teólogos, os pastores defendem que tem salvação. E todas as referências bíblicas que eu olhei, nenhum estudioso afirma que há salvação depois do arrebatamento. Nenhum afirma que há salvação depois do arrebatamento. Então, porque muitas pessoas dizem, eu vou esperar, se eu não for salvo agora, e no arrebatamento eu vou ser salvo. Olha que coisa terrível, irmãos. Então, no início eu pensei que, meu Deus, não pode uma coisa dessa. E nós vamos ver na Bíblia que nenhum teólogo, afirma 100% os versículos que é usado que tem salvação depois do arrebatamento. Então a hora de preparar é agora. A hora de santificar é agora. Eu sei que muitos não vão concordar, muitos vão discordar de nós, mas não tem na Bíblia afirmação. É uma loucura nós pastores, é uma loucura nós servos de Deus dizer que tem salvação depois do arrebatamento. Nós temos que pregar essa vinda de Jesus, esta vinda para arrebatar a igreja. Amém, meus irmãos? Então, eu vou ficar com as revelações do missionário Davi Miranda. Eu prefiro ficar com a revelação, com a palavra que Deus deu ao servo dele, o saudoso missionário, e tudo que eu vi com o missionário, tudo que nós contemplamos junto ali, está se cumprindo hoje. Está se cumprindo hoje, porque é a verdade da palavra do Senhor, é a verdade da doutrina de Deus. Então não vai se iludindo, vou preparar, se não dá certo eu espero a grande tribulação, deixa eu cortar meu pescoço, cortar a perna, não cai nesse laço do diabo não, irmãos. Prepare a sua vida agora, porque Jesus ele está voltando. Aí está, meus irmãos, um alerta para os irmãos da IPDA. Tem muita gente que sai da igreja de Deus e Amor e sai falando mal do missionário, sai falando mal da igreja porque são rebeldes, A Deus e Amor é uma igreja revelada. O missionário é um homem de Deus, Quando nós saímos da igreja foi uma luta muito grande. A gente pensou que nós saímos falando mal da igreja, não. Nós amamos a doutrina. O missionário é nosso pai na fé. E tudo que eu aprendi, que Deus me ensinou, Deus usou esse servo dele para nos ensinar. Então fica aí a revelação. Agora está se cumprindo a profecia e a visão que Deus me deu como missionário. A Deus é Amor está deixando a doutrina. Facebook, WhatsApp, mulher fazer chapinha, alisamento no cabelo, usar calça em determinado tipo de serviço. Não, pode usar calça no bloco cirúrgico. É permitido usar calça quem é médico. E aquele que trabalha na roça? Será que quem é médico é melhor do que quem trabalha na roça? Se é pecado em todo lugar. Nós estamos compartilhando essa mensagem, não é para contrariar, para ofender ninguém, mas é para expressar o que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco, para nós transmitir para os irmãos. Deus abençoe vocês que estão conosco agora, que estão ouvindo aqui através do canal do YouTube e também através da rádio. Muita gente ouvindo pela rádio, pelo aplicativo, Está aí, meus irmãos. Então a salvação é agora. Não deixa para depois não. Prepara a vida agora, santifica agora, que Jesus está voltando. Lembrando
que às 19h30, culto ao vivo. 19h30, nós já pedimos uma equipe técnica, né? O som, a questão da internet, me garantiram que já foi arrumado, então não vai ter transmissão, não vai ter corte. Transmissão às 19h30, do culto ao vivo 19h30, pela rádio, pelo canal do YouTube, a transmissão ao vivo. Amém, meus irmãos? A transmissão ao vivo, pelo canal do YouTube, pela internet, pelo rádio, também pelo aplicativo. É hora de despertar, é hora de despertamento, porque Jesus está voltando, Ele vem aí. Então nada de ficar, se deixar levar por vento de doutrina. A Assembleia de Deus também era assim, ela tinha doutrina, mas ela deixou-se enganada. O missionário sempre dizia, nessa igreja deixar política, o divórcio, a televisão entrar dentro da igreja, ela se corrompe. Então não deixe se contaminar, não aceita o pecado, não aceita a vaidade, porque Jesus está voltando. Como diz a palavra de Deus, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, irmã, guarda a fé. O mais importante que uma mulher tem é a fé. Guarde a fé, guarda a doutrina, porque Jesus vem aí para arrebatar a igreja. E tudo está se cumprindo. Não existe igreja melhor do que a outra. Existe a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe. Quem despede todos vocês mais uma vez, neste domingo. Hoje, domingo de santificação, de jejum a Deus. Para as 19h30, nós subimos no altar do Senhor. E Jesus revelar através do teu Espírito Santo a larga distância também. Fique conosco na programação nessa tarde, irmãos. Nós vamos estar ao vivo, ouvindo hinos. Você quer pedir um hino, eu vou estar ao vivo também. Quiser ligar para nós no telefone aí, pode ligar 38 998 530165. Quer conversar conosco, é só ligar 38 998 530165. Você vai poder falar comigo diretamente, o pastor Ednei Rodrigues. Nessa tarde eu vou estar aqui orando, vou estar consagrando para a noite nós estarmos juntos pregando a palavra de Deus e orando pelos dons do Espírito Santo. Compartilhe, divulgue esta rádio, né? A noite tem milagre, tem bênção, tem vitória. Então nessa tarde nós estamos juntos, a tarde toda junto, vou estar com vocês nesta programação ao vivo. Que Deus abençoe, Deus guarde vocês, a sua fé. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.